Segundo Crônicas capítulo 11. Tendo Roboão chegado a Jerusalém, convocou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel a fim de restituírem o reino a Roboão. Veio, porém, a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. Ouviram, pois, a palavra do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e edificou em Judá cidades para fortalezas. Edificou, pois, Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron, que estão em Judá e em Benjamim, cidades fortes. Fortificou estas cidades e pôs nelas capitães, e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, e fortificou-as grandemente, de sorte que reteve Judá e Benjamim. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel recorreram a ele de todos os seus termos. Pois os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não exercessem ofício sacerdotal ao Senhor. E Jeroboão constituiu para si sacerdotes, para os altos, e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Além desses, de todas as tribos de Israel, os que determinaram no seu coração buscar ao Senhor Deus de Israel, também vieram a Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Roboão tomou para si, por mulher, a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e a Abiú, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu os filhos Jeús, Semarias e Zaal. Depois dela tomou a Maacá, filha de Absalão, esta lhe deu Abias, Atai, Ziz e Selomite. Amava Roboão a Maacá, filha de Absalão, mais do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maacá, chefe e príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Também usou de prudência, distribuindo todos os seus filhos por entre todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e procurou para eles muitas mulheres. Segundo Crônicas capítulo 12. E sucedeu que, quando ficou estabelecido o reino de Roboão, e havendo o rei se tornado forte, ele deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Pelo que, no 5º ano da rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles tinham transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas de Judá, e chegou até Jerusalém. Então Semaías, o profeta, fez ter com Roboão e com os príncipes de Judá que se tinham ajuntado em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Quando, pois, o Senhor viu que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, mas dar-lhes-ei algum socorro, e o meu furor não será derramado sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Todavia eles lhe serão servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e levou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Levou até os escudos de ouro que Salomão fizera. E o rei Roboão fez em lugar deles escudos de bronze, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam, depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, de modo que não o destruiu de todo, porque ainda havia coisas boas em Judá. Fortaleceu-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém,
e reinou. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naama, a Amonita. Ele fez o que era mal, porquanto não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Ora, os atos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos nas histórias de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão por todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas capítulo 13. No ano 18º do rei Jeroboão começou Abias a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Micaías, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dispôs-se para a peleja com um exército de varões valentes, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens valentes. Então Abias pôs-se em pé em cima do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um pacto de sal. Contudo levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios filhos de Belial, e fortaleceram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda moço e indeciso de coração, e não podendo resistir-lhes. E agora julgais poder resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, filhos de Arão, e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como fazem os povos das outras terras. Qualquer que venha consagrar-se, trazendo um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Mas, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, os quais são filhos de Arão, e os levitas para o seu serviço. Queimam perante o Senhor cada manhã e cada tarde holocausto e incenso aromático, também dispõem os pães da proposição sobre a mesa de ouro puro, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos guardado os preceitos do Senhor nosso Deus, mas vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes com as trombetas, para tocarem alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Jeroboão, porém, armou uma emboscada, para dar sobre Judá pela retaguarda, de maneira que as suas tropas estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás. Então os de Judá olharam para trás, e eis que tinham de pelejar por diante pela retaguarda, então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá deram o brado de guerra, e sucedeu que, bradando eles, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, pois que caíram mortos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias foi perseguindo Jeroboão, e tomou-lhe cidades, Betel e seus arrabaldes, Gesana e seus arrabaldes, e Efron e seus arrabaldes. Jeroboão não recobrou mais a sua força nos dias de Abias, e o Senhor o feriu, e ele morreu. Abias, porém, se fortaleceu, e tomou para si 14 mulheres, e teve 22 filhos e 16 filhas. O restante dos atos de Abias, os seus caminhos e as suas palavras, estão escritos no comentário do profeta Ido. Segundo Crônicas capítulo 14.